franqueador ele só prospera se o franqueado prosperar. O franqueado só vai prosperar se o franqueador prospera. O meu ambiente, ele só gera resultado se a pessoa ao meu lado prosperar. Então hoje, qual que é o perfil do franqueado? Aquele que aceita ser desenvolvido. Qual foi a estrutura que você montou para fazer tantas vendas num curto espaço de tempo? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dona ou dono de uma pequena e média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Eu sou Wilson Guerin. E show de bola, trouxe um convidado mais que especial. Então, ó, pega a caneta e papel na mão para anotar. Pega os insights para entender modelo de negócio, para entender expansão de negócio, porque aqui a gente trouxe um empresário que tem um jogo diferenciado. Então hoje eu estou aqui com o Wilson Guerin, ele é empresário, ele é mentor e ele é fundador da rede Mais Um Café. Ele está entre os top 40 franqueados, entre os 40 maiores franqueadores do Brasil, né? Pode ser que a gente tenha surpresa no próximo ranking, né? Estamos esperando subir esse ranking. Tá esperando estar entre os top 30 franqueados do Brasil, então a gente está falando com um empresário que em pouco tempo saiu neste negócio, porque ele tem toda uma história que ele vai contar para vocês, né? Mas ele saiu em coisa de 4, 5 anos de uma unidade franqueada para quantas? 712 hoje. 712 instaladas em funcionamento ou vendidas? Não, vendidas, né? A gente tem contrato em implantação, contrato em procura de ponto, inauguração, inauguradas, né? A gente vai, dentro desse processo, a gente vai fazendo uma série de etapas. Show de bola. Houston, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, porque você teve outra franqueadora antes, você teve alguns percalços no mesmo caminho, hoje tem a Mais Um Café. Inclusive, comandante, ó, tô aqui, tá? Mais Um Café, ele me trouxe um monte de presente, cápsulas da Mais Um Café, produtos da Mais Um Café, e eu tive a oportunidade de conhecer o Houston, porque ele me marcou. Eu fiz um podcast, ele me marcou, aí eu fui lá, vi ele, eu vim para Curitiba, fui visitar a empresa dele é incrível, né? O jeito que ele pensa também é incrível, a gente tem muitos amigos em comuns, como o Sérgio, o Dr. Vendas, o Sérgio, o Kaiser. Nos encontramos no evento do Pedro também, do Pedro do Pedro Faria com o Zanon, com os irmãos Zanon, enfim. E ele tem muita história boa aqui para contar, o jeito que ele enxerga as coisas, a maneira como ele fez o negócio dele, mas nem sempre foi assim. Não. Né? Há 5 anos atrás ele passou por um momento muito turbulento no mercado, né? E eu vou pedir, se apresenta do jeito que você gosta e vamos contar um pouquinho dessa história aí. Legal. E depois eu quero entender como que esse empresário pensa para criar um negócio incrível igual ele criou. Vamos lá. Eu sou Wilson Guerin, sou o pai da Yasmin e da Isadora, 2 crianças lindas, marido da Isabela, mulher incrível, uma empresária incrível. E de formação, sou farmacêutico bioquímico, né? Uma particularidade aí, não atuo mais na minha área, sou farmacêutico bioquímico, sou advogado também. E hoje estou aqui falando muito de café, muito de franquia, de expansão, né? Acho que é o grande case do nosso negócio foi esse. A possibilidade de a gente escalar o negócio de forma muito rápida. Foi assim desde a nossa primeira rede de franquias, a Sniper. E a Mais Um Café, ela surgiu depois de uma evolução aí como franqueador já, né? Já tô junto com meus sócios, somos mais 3, né? Temos mais 3, que é o Alan, o Gary e o Vinícius, somos em 4. A Mais Um Café é a nossa última rede de franquias e ela ganhou uma notoriedade muito bacana, porque foi em menos tempo, tá, Marcelo? Foi em 3 anos, acho que foi onde deu a maior notoriedade da Mais Um Café, quando a gente entrou no ranking entre as 50 maiores, né? A gente fala muito desse ranking no sistema de franquias, que ele é muito importante, porque é a BF que chancela, né, a Associação Brasileira de Franchise, entre as 50 maiores empresas de todos os segmentos, não é só de café. E com 3 anos nós entramos entre as 50 maiores, foi uma satisfação enorme por ser tão jovem entre os grandes, né, como multinacionais, Burger King, McDonald's, Subway, então todas essas marcas incríveis aí. E a Mais Um Café se posicionou, e no ano seguinte ganhamos mais 10 posições, né? Então, o ano passado entramos entre as 40 maiores, e a gente vem buscando isso, essa evolução de negócio. Mas você falou do... Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Conta aí pra gente. Na verdade, a base de tudo, né, Marcelo? Eu era militar, tá? Então, não era empreendedor. Não tinha essa característica empreendedor desde o início. Mas como militar, ainda namorando com a minha esposa atual,
hoje minha esposa, né, antes da minha namorada, eu já tinha a ideia de empreender. E ali eu comecei essa jornada. E quando você decide empreender, sai de uma carreira concursada, né, de militar, então tinha uma estabilidade, tinha uma certa tranquilidade financeira. E aí quando você vai empreender, acho que tudo começa a ficar mais turbulento, né? E, pô, eu sou assíduo. Mas tinha disciplina também, né? Tinha disciplina. Acho que essa é uma das grandes vantagens. Meu pai me botou muito isso e a carreira militar também coloca isso. Mas a gente passa por muitas dificuldades, né? A verdade é essa, quando você começa a empreender. Eu vejo isso no sistema de franquias, eu acho que você vê muito isso entre os alunos do EAG, é que a gente é muito intuitivo. A gente vai baixando a cabeça e trabalhando. Então, quando você fala assim, passei por alguns apuros, eu passei. Ó. Eu passei por não ter conhecimento. Eu passei por tentar fazer... empreender é ter um produto legal, uma marca bacana e vamos trabalhar, né? Acho que normalmente é assim que funciona. E eu percebi que não era. E até eu perceber, eu tive que duras penas aí trabalhar. Você começou com a Sniper, né? A Sniper foi a primeira rede de franquias. Primeira rede de franquia. Qual foi o teu primeiro negócio? Meu primeiro negócio, eu fui franqueado. Eu fui franqueado de uma clínica de emagrecimento estética. Legal. Então, como eu era militar e era da área de saúde, eu decidi empreender, eu vou comprar uma franquia, mais fácil, já está tudo pronto. Não tinha aquele ímpeto empreendedor ainda nato, né? E eu pensei, vou pegar da área de saúde que eu entendo mais. E comprei uma franquia. E eu digo que eu só sou franqueador hoje porque talvez eu fui negligenciado lá atrás. Como franqueado, você passou por muitas decepções. Exatamente. De franquias que não te entregaram o que te prometeram. Perfeito. De franqueadores que não te entregaram o que prometeram. Eu queria ser um bom franqueado. É isso que eu queria. Eu queria ter várias franquias, uma mesma marca, de várias marcas. E fui fazendo isso, tá? Eu comprei a primeira, depois eu fui para a segunda, para a terceira, para a quarta da mesma marca. Mesmo sentindo que ainda não estava sendo bem desenvolvido ali dentro. Aí eu fui para uma outra marca, lá de São Paulo, essa era de Santa Catarina. Fui para uma de São Paulo, comprei mais 2 restaurantes de franquias também. Depois comprei uma franquia de educação infantil, uma master franquia. Então meu desejo era ser bom franqueado dos outros. Só que cada vez que eu mudava de uma marca, eu percebia que o... você saiu de uma marca, você vendeu um e foi para o outro. Não, você teve tudo isso junto? Cheguei a ter tudo junto. Quantas unidades você chegou a ter tudo junto? Eram 4 de estética, 2 restaurantes e uma master de educação, né? Então, eu tentei conciliar tudo, assim, sabe? Por que eu tentei? Porque eu ia na primeira de estética, era muito pequenininha, muito fraquinha, assim, de estrutura. Mas eu fui me desenvolvendo, a gente foi crescendo junto, ela cresceu muito, essa marca. E eu fui crescendo junto com ela. E eu percebi que, eu vou mudar, vou pro maior do Brasil. Lá em São Paulo, comprar restaurante do maior do Brasil, porque aí eu vou ter uma estrutura incrível. Fiz isso. E percebi que também tinha alguns problemas que negligenciavam o franqueado. E aí eu falei, não, então deve ser porque eu sou franqueado, então eu vou virar um master franqueado, que aí eu vou ter mais flexibilidade dentro da estrutura. Vou aprender mais dentro da estrutura. Só para quem não sabe o que é um master franqueado, o que diferencia? Legal. O master franqueado, ele nem é um franqueador. Exatamente. E nem é um franqueado, ele tá um meio termo. Ele né? não é o dono da marca, ele não é o criador dos processos e da marca, mas ele também não é só um franqueado que tem a operação final. O master franqueado, ele tem que ter a operação final, mas ele também atua como se fosse um braço do franqueador. Ele vende franquias para uma região determinada. Isso. Normalmente ele tem um território a qual ele faz a expansão, então ele vende a franquia. E ele acaba também desempenhando um braço de educação. Ele tem os consultores. Isso. Ele tem que entregar também junto com o franqueador e educar o franqueado também. E aí eu percebi que não estava tendo tudo isso. Foi aí que eu decidi, eu olhei para minha esposa, eu estava isso tudo no exército ainda militar. E eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, vamos sair do exército, vamos cuidar dos nossos negócios, ela também era militar. Vamos cuidar dos nossos negócios, nos dedicarmos, porque a gente vai gerar mais resultado. Só que eu quero montar uma franqueadora. E aí minha esposa, mas franquia do quê? Se você não tem marca, não tem produto, você nunca fez nada, você sempre foi franqueado dos outros. Aí eu falei, não, a gente vai desenvolver. O meu desejo era, eu não sabia o que eu seria de franqueador, mas eu teria uma franqueadora com o grande propósito de gerar educação, de desenvolver um empresário do zero, que era aquilo que eu me sentia. Eu era muito imaturo, eu tinha 23 anos quando eu comecei como franquia. Então eu queria isso, eu queria um ambiente para que eu pudesse crescer, aprender, me desenvolver. Eu sentia que faltava isso, faltava uma área de educação empresarial. E achei que a franquia ia me entregar, quando eu vi que não era o que entregavam. Eles entregavam muito bem processos, obviamente, processos bem definidos, uma marca sólida, marketing, eles entregavam. Mas eu não queria, eu queria me desenvolver, não pegar um negócio e desenvolver ele apenas. Eu queria eu crescer. E assim foi que a gente montou a franqueadora.
E é aquela coisa, né? Durante toda essa etapa de empreendimento, de empreender, eu fui aprendendo muito, batendo muita cabeça, passando muita dificuldade. Teve um momento que foi, quando eu decidi virar franqueador, foi um dos piores momentos que eu estava, na verdade, financeiramente. Passei a estar num dos piores momentos, foi em 2015. Os meus negócios todos começaram a ir muito mal. E foi quando eu decidi ali, falei, não, quer saber, eu vou largar tudo aqui agora e vou começar a construir a marca do zero. Porque eu estava ali... Dividido. Na verdade, eu ainda não tinha montado a franqueadora. Quando eu decidi montar, foi justamente isso. Mas você ainda estava com as outras marcas todas. Estavam com todas. É que com tantas marcas assim, como que você fez? Você não ficou dividido o teu foco? Né? Olha, 3 marcas diferentes, algumas como franqueado, outra como master franqueado. Não dividiu a tua atenção? Dividia, obviamente que dividia. Elas tinham idades diferentes, né? Então as clínicas já estavam já quase 5 anos já no mercado, então elas tinham idades diferentes, tinham um time de gestão já um pouquinho mais equilibrado, e a master franquia era a mais nova de todas. Só que essa master franquia até hoje ela não existe mais, né? Então ela era principiante também no mercado. Mas sim, era um problema de dividir, e ainda mais por eu não ter tido uma boa formação como gestor. Quando chegou em 2015, que eu comprei a master franquia, eu já tinha passado por bastante coisa. Já fazia 6 anos que eu estava empreendendo e buscando conhecimentos novos. Então eu já estava começando a entender um pouquinho mais de como era gerenciar o negócio. E aí foi justamente nesse momento que eu comecei a ir mal, porque eu estava com as 3 frentes, com possibilidade de crescimento, só que todas elas exigiram de mim ao mesmo tempo. Então eu tinha uma empresa de 5 anos, eu tinha uma empresa de 3 e uma de 1 ano. Só que todas elas começaram a patinar. E ali eu percebi que eu não tinha condições de tocar o negócio, porque eu não tinha aprendido a tocar o negócio. Eu tinha simplesmente aberto. Eu acho que talvez por um golpe de sorte estava dando certo, sabe? E aí o que eu percebi, Marcelo? Eu não tinha... inclusive foi ali que eu conheci todo o teu conteúdo. Eu comecei a perceber que eu não tinha condições de tocar um negócio que precisasse de mim. Porque quando a gente abre um negócio é assim, né? Você abre, ele não precisa de você ainda. Você só tem que fazer ele dar certo. Você só tem que vender, você tem que atender, entregar. Mas em algum momento ele vai te colocar à prova. Vai te colocar à prova nas questões tributárias, nas questões de mercado, você vai ter que se despontar, com concorrência. Então, em algum momento ele vai te colocar à prova. Em algum momento ele vai deixar, vai pedir com que você deixe de ser empreendedor e se torne empresário. Você precisa virar essa chave. E aí você vai ter que atuar, né? E deixa de ter o campo das ideias. Você tem que sair do campo das ideias, do campo de criar, para realmente você bater o pé e dizer, não, é aqui que eu vou ficar, o mercado vai ser meu. E eu não tinha isso. Não tinha essa formação. Porque eu seguia processo só. Eu era um executor. E eu não estava pensando sobre ele. Por isso que eu digo que 2015 foi um momento de prova para mim. E aí, exatamente quando eu decidi, quando eu falei, nesse momento que eu falei para minha esposa, vamos largar do exército para tocar o nosso negócio, foi nesse momento. Então a gente perdeu a receita militar, a receita recorrente que nós tínhamos, que mantinha a nossa casa, e passamos a tocar o negócio e a gente percebeu, caramba, a gente não sabe tocar o negócio. Ele vinha vindo dando certo porque a gente tinha um outro sustento. Era sopro de Deus, né? É isso aí. Deus estava soprando e as coisas estavam acontecendo. Era. Pô, e aí foi incrível, porque ali eu realmente, eu literalmente quebrei sem fechar as portas, né? Eu não precisei baixar as portas e não mandar ninguém embora, mas eu estava completamente quebrado, sem saber o que fazer. E ali eu comecei a buscar conhecimento empresarial, Marcelo. Como eu tinha feito 2 faculdades, pós-graduação, mestrado em outras áreas, aquela sensação assim, eu já estudei o suficiente. Eu só preciso agora abrir um CNPJ. Né? Já tenho formação, já tenho qualificação, não sou um cara burro, né? Então, vou abrir um CNPJ e vou ganhar dinheiro como negócio, como dono de negócio. Mas eu percebi naquele momento, falei, caramba, eu nunca estudei gestão para empreender, eu nunca estudei gestão. Eu nunca estudei vendas, eu nunca estudei números, nunca estudei uma planilha financeira, planilha tributária. Cara, eu não sei liderar, eu não sei criar processos internos, eu não sei de governança, eu não sei nada. Eu comecei a olhar e falei, cara, tudo que eu estudei tanto, na verdade era para fazer exame no laboratório, era para fazer uma petição de um processo, mas para empreender, para tocar o negócio, eu não tinha estudado. E ali foi a prova de fogo. Ali onde o filho chora, a mãe não vê, né? Ali foi a prova de fogo. E aí quando você começou com a Sniper, né? Conta um pouquinho do Sniper. Pô, Sniper é uma franquia incrível. Hoje eu tenho o maior prazer de dizer que quem é dono da rede Sniper é um franqueado meu. Né? Ele comprou a marca, ele queria continuar prosperando, evoluindo, a gente fez a proposta, ele comprou.
A franquia Sniper, ela veio muito da experiência militar. Então, foi meu primeiro negócio quando eu saí do exército. Quando eu aprendi a sair da lama, aí eu montei a rede de franquias, junto com os meus sócios. O Sniper é do Sniper Atirador de Elite, né? Atirador, é isso aí. E era uma franquia de clube de tiro, né? De tiro. Eu trouxe muita experiência militar, né, que eu tive, para a área de entretenimento. Então, é uma simulação de uma área militar de tiros. Só que dentro de shoppings com entretenimento. É muito bonita a franquia, né? Vale muito a pena o pessoal ir conhecer. E essa foi e a gente montou um plano de negócio. Aqui eu já tinha uma formação empresarial, aqui eu já tinha estudado, já tinha saído daquele cenário de dificuldade das minhas franquias e montei a franqueadora. As suas franquias você vendeu? Eu vendi todas hoje. A última eu vendi tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 1 ano e meio, que eu vendi a minha última franquia. Muito legal que todas elas continuam trabalhando, prosperando no mesmo lugar. E aqui a Sniper a gente lançou junto com meus sócios e a gente já apresentou, isso que é muito legal também. Como eu já tinha passado por várias experiências como franqueado, e os meus sócios também eram donos de negócios e que tinham passado por várias outras experiências, nós vendemos literalmente a franquia no papel. Eu nunca tive essa franquia para validar ela. Então a gente vendeu diretamente para um franqueado. Só que era tão desenhadinho, tão bem estruturado que deu muito sucesso. E nós crescemos muito rápido. Então ali já com a Sniper, diferente que todo mundo acredita que foi a Mais Um, na verdade a Mais Um é o ponto de melhoria da Sniper. Então na Sniper a gente já cresceu muito rápido, muito além do que o mercado estava habituado. Então a gente fez uma rede muito bonita, foi a maior do Brasil de entretenimento. Até a pandemia ela estava assim, nos principais shoppings do Brasil, tinham muitas unidades, todos os franqueados indo super bem, com resultado financeiro muito legal. Assim. Aí veio a pandemia... Veio a pandemia, não adianta, né? Shopping e entretenimento, né? Os cinemas apanharam muito, nós apanhamos muito. Foi a última operação a voltar a funcionar, o entretenimento, né? Dentro de shopping. Então se estendeu muito. Eram espaços enormes, de 200 a 1.000 metros quadrados em shopping. E não era no estacionamento, não. Eram lojas mesmo. Lojas muito bem posicionadas, muito bonitas, assim. E aí a Sniper sofreu muito, né? A Sniper sofreu muito. E paralelo a isso, 3 meses antes da pandemia, nós lançamos a Mais Um Café. Então, 3 meses antes de chegar a pandemia e aí da Sniper completamente sofrer todo o seu processo de crescimento, nós havíamos lançado a Mais Um Café. E a Mais Um Café ela é antagônica à Sniper. É muito legal isso, porque nós pegamos tudo que nós tínhamos de bom na Sniper, parte de treinamento, de marketing, era muito bem feito. Falei assim, isso a gente vai repetir. Só que o que é difícil hoje na Sniper? Espaço. Espaço em shopping. É caro, quantidade de funcionário. Isso aí. A gente pegou justamente isso. A Sniper tinha 12 a 15 funcionários. A gente falou assim, não, a Mais Um tem que ter de 2 a 3. A Sniper é de 200 a 1.000 metros. A gente falou, não, vai ser de 15 a 20 metros. A Sniper era 100% em shopping. A negociação de shopping não é moleza. Falei assim, não, ela tem que ser direcionada para a rua. A Sniper era serviço. Falei, vamos botar um produto. A Sniper, o nível de treinamento do time tinha que ser incrível para poder fazer uma entrega incrível. Na Mais Um, eu falei assim, gente, vamos construir um produto, que o produto seja incrível, né? E que o time vai ter que desempenhar um papel mais secundário, que o produto vai ser estrela. Produto e tecnologia, né? Porque você tem uma questão da tecnologia, né? Exatamente. Enquanto que a Sniper tinha a questão do armamento, tudo mais, do papel, era mais raiz, né? Falei assim, não, aqui a gente vai colocar bastante tecnologia. O cliente vai ver algo bem tecnológico. Então a Mais Um Café ela foi moldada pelos erros e acertos da Sniper. Acho que o grande sucesso da Mais Um Café, sem dúvida nenhuma, é vinculado à existência da Sniper. Mas tem um modelo de negócios, né? Porque às vezes a pessoa olha na franquia, mas você tem ali um modelo de negócio. Aquele dia que a gente sentou ali, conversou, fui lá conhecer Mais Um Café. Você tem um modelo de negócio que é um modelo que é fácil de operar, né? Isso. Ele opera tudo com tecnologia, o dono da franquia ele tem tudo na palma da mão, né? E ele pode operar de maneira autogerenciável, tanto que os seus franqueados são multifranqueados, né? Isso aí. Então, explica um pouco mais isso daí, desse modelo de negócio. O que era a grande dificuldade quando você está empreendendo, está iniciando no processo de ter uma empresa? O que falta, né, Marcelo? Acho que você fala muito sobre isso, né? Sobre os indicadores, sobre a capacidade de fazer diagnóstico, de olhar um número e saber qual que é a ação que você tem que tomar. Então, a nossa preocupação foi muito grande com isso dentro do sistema de franquias, que é que eu era negligenciado, que eu costumava falar. Eu não conseguia operar e crescer mais e me desenvolver porque eu não tinha parâmetros, indicadores. Então, uma das grandes preocupações da Mais Um Café foi isso, foi entregar para o franqueado a possibilidade dele prosperar dentro do sistema.
dentro do ambiente de franquias. Então, a gente quis sim fazer uma empresa autogerenciável na questão de fornecimento de produtos, na questão de indicadores, né, análise de indicadores, de processos. Então, a gente construiu algo muito bem enxutinho, mas que tivesse muita ciência por trás. Então, hoje você entra numa loja, é possível saber até quanto tempo levou para te atender. Entre você chegar e sair da loja. E você consegue saber isso de todas as... De todas. As lojas que estão operando no Brasil. Na mão aqui, pego o celular e consigo saber qual é o tempo de entrega do produto em todas as lojas. Então, aí para isso teve que envolver tecnologia, né? Então, a hora que o Marcelo chega na minha loja, ele clicou lá, no primeiro toque de tela dele, até o momento que ele pega o café, é cronometrado. Então, são vários indicadores que mesmo eu não estando na loja, eu consigo gerenciar. E aí eu acho que isso vem... Eu acho que todo mundo busca hoje isso, né? Não ficar refém do negócio. Acho que o teu conteúdo ele fala muito, por isso que eu me espelho muito no IAG, é porque ele fala muito sobre isso, né? O quanto que a gente está sendo produtivo, o quanto que a gente está sendo realmente transformador de resultados e tornando essa empresa mais gerenciável, né? Que legal. E qual que é o perfil do teu franqueado na Mais Um Café? Marcelo, tu sabe que a gente já teve de tudo, né? No sistema de franquia, fala-se muito sobre isso, tá? Desenha o teu franqueado ideal, o teu perfil de franqueado ideal. E eu sempre tive uma dificuldade, porque eu me considerava um perfil ruim, talvez, né? Eu era muito jovem, não tinha muito recurso, não tinha tempo de dedicação exclusiva porque eu era militar. Então eu sempre pensava, cara, se eu cair no estereótipo, eu nunca poderia ter sido um franqueado. Então quando eu me tornei franqueador, eu fui meio sem barreiras. Hoje eu tenho certeza de uma coisa, na Mais Um Café eu não tenho investidor. Investidor não consigo ter. Que é aquela pessoa que tem um dinheiro, coloca lá e fala, não, eu vou colocar aqui e vou ver o que vai dar no final. Porque ele não tem envolvimento comigo, não tem envolvimento com a marca. O compromisso dele é botar o dinheiro e render ali, fazer uma rentabilidade, não é nem lucratividade, mas uma rentabilidade. E se isso vai ter uma entrega positiva ou não com a marca, ele não se preocupa. Relacionamento com a marca também não. Então, Marcelo, hoje eu digo o seguinte, o que não é meu franqueado, investidor. Quem é meu franqueado hoje? Eu tenho gente de todas as idades, de todos os níveis de formação, e todo tipo de estrutura familiar. Qual que é o vencedor? Eu tenho vencedor em todas as áreas. Então o que é importante para mim? Se é uma pessoa que eu consigo desenvolver, é isso que importa. Treinável. Treinável. Uma pessoa que consegue entender qual que é o propósito da marca, qual que é a possibilidade de crescimento dela, se ela consegue sair de um número e fazer o outro bem maior, sabe? Então hoje, qual que é o perfil do franqueado? Aquele que aceita ser desenvolvido. Não importa a sua idade, a sua formação, nem mesmo o seu recurso e nem a sua estrutura familiar, mas a tua capacidade de aceitar que o ambiente te entregue algo para você evoluir. Que era a minha grande busca lá atrás, né? E aí começou isso em 2020, um pouquinho, 2019? 2019, dezembro de 2019, a Mais Um foi lançada. Aí veio a pandemia. A pandemia ajudou ou... Olha só, faca de dois gumes para mim, né? Porque para Sniper arrebentou. Para Mais Um Café impulsionou. Impulsionou o negócio. Impulsionou. Demorou pra gente perceber isso, né? Então nós ficamos ali, quando veio a pandemia, levou uns 3 meses, a gente dedicando muito a Sniper, tentando recuperar ela, tentando manter a estrutura saudável. E a Mais Um só tinha 3 lojas. 3 operações. Ainda principiantes. Demorou a gente perceber, não, peraí, tem uma oportunidade aqui, levou um tempinho. Porque a gente estava muito dedicado aos franqueados da Sniper. E aí quando nós percebemos que ali realmente... O modo sobrevivência, né? Você entra no modo sobrevivência, né? É legal falar... Desculpa eu te interromper. Por que é interessante falar do modo sobrevivência? Aí a gente tem que ir para o homem do tempo das cavernas, né? Então, o homem do tempo das cavernas... A gente, antropologicamente falando, a gente foi desenvolvido para entrar num estado de ou luta ou foge. Sim. Então, no tempo das cavernas, a gente não tinha o córtex pré-frontal onde a gente raciocinava. Uhum. Você tinha que sair e garantir a sua sobrevivência, então você tinha que caçar para comer. E você tinha que tomar cuidado para não ser caçado, porque na cadeia alimentar, o ser humano não era o topo da cadeia alimentar. Eu ouvi o Flávio Augusto falando isso num podcast que eu vi, e eu gosto de dar referência, porque eu ouvi ele falando isso, eu gosto de dar referência de quem foi que falou isso. Nós não somos o topo da cadeia alimentar, apesar de parecer que né? Porque o ser humano faz coisas incríveis, mas a gente, naturalmente, antropologicamente falando, não era. Então a gente estava sempre num estado de sobrevivência, né? Ou você vai lutar para garantir sua sobrevivência, ou você vai fugir para não morrer. Né? Paralisou, morreu.
Depois o homem evoluiu, desenvolveu o córtex pré-frontal, onde surgiu a linguística, e com a linguística veio a razão, e a gente toma decisões mais racionais. Porém, ativar o modo de sobrevivência, hoje a gente sai na rua, a gente não vê um tigre para acionar um modo de sobrevivência que é o cérebro reptiliano que a gente fala, né? A gente não vê um tigre, mas quando você tem uma empresa que está em dificuldade, é como se fosse um tigre. O nosso cérebro não distingue a diferença, é modo de sobrevivência. Cara, ou eu vou lutar aqui, ou eu vou lutar ou vou fugir, porque senão eu morro. Então, você ativou o modo de sobrevivência, para de pensar, córtex pré-frontal, que é onde funciona a razão, ele deixa de funcionar a razão e você vai... Deve ter muito empresário assim nesse exato momento, né? E aí deixa de enxergar coisas, que provavelmente foi isso que aconteceu. É isso que aconteceu? Foi. E assim, no sistema de franchise, a gente tem um potencial maior, gera uma potencialidade maior, assim. Que eu tinha vários franqueados de várias regiões, a qual eu era representante, né? Eu era o responsável ali por toda a rede. Eu e meu sócio, a gente tinha que abraçar essa causa. Então, quando entrou na pandemia, eu tinha ainda as minhas operações particulares, que eu era franqueado ainda. Então, eu tinha que cuidar das minhas operações, que traziam um grande sustento da minha casa, e eu tinha que cuidar da franqueadora com meus franqueados também. E aí, o que você fala do modo de sobrevivência é muito engraçado, porque quando a gente não tem o córtex pré-frontal, a gente trabalha só a amígdala. E a amígdala trabalha medo, raiva, ameaça e rancor. Então, era muito engraçado, porque eu tinha franqueado com muito medo, e que me procurava, e eu estou morrendo de medo, me ajuda. Eu tinha franqueado com raiva, Houston, você não vai fazer nada? Eu falei, cara, mas é pandemia, eu não tenho o que fazer. Né? E alguns trabalhando até com sistema de ameaça, não, porque o shopping tá me ferrando desse jeito, e aí começava a trabalhar só com ameaça. Não, porque o shopping não quer tirar meu boleto, ele vai continuar me cobrando, mesmo com a loja fechada, como é que vai ser? Então era muito engraçado, porque você o tempo todo está sendo potencializado, porque não é só a tua operação, você tem toda uma rede e cada um trabalhando com um tipo de estímulo da amígdala, da emoção diferente. Então naquele momento, eu lembro, como se fosse hoje, eu ia para o escritório, não era onde você conhecia, era uma casa no bairro ao lado do Batel ali, academia fechada, tudo fechado, ia para lá, Marcelo, 5 horas da manhã, eu corria ao redor da quadra, assim, que não tinha academia, para me exercitar, chegava no escritório, lia a Bíblia ali, tentava entender, achar uma solução, sabe? E, cara, não conseguia ver nada. Eu lembro que daí meu sócio, o Alan, me procurou, cara, como é que você tá fazendo? Porque eu era o único que tinha filhos na época, né? Cara, você tem filhos, você tem as suas empresas, nessa bomba toda, como é que você tá fazendo? Aí eu falei pra ele, tô fazendo exercício por conta, tô lá estudando, achando soluções. E aí eles começaram, e a gente começou a debater, e a gente percebeu que a única operação nossa que não tinha sido fechada era mais um café. As minhas clínicas estavam fechadas, os restaurantes fechados, a Sniper fechada, a empresa de educação fechada. Mas a mais um café só tinha 3 lojas. Faturava quase nada ainda. Era bem pequenininhas ainda. Mas elas estavam abertas e não tinha nenhum tipo de decreto que fechava mais um café. A gente olhou e falou, caramba, tá todo mundo fechado, trabalhando adaptações. A nossa empresa Mais um Café, a gente construiu ela antes da pandemia e ela tá pronta para o momento. A gente olhou, aqui. E a gente começou a fomentar Mais um Café. Posso dar uma seguradinha aqui? É que você falou uma coisa que, quando a gente fala de valores, toca os meus valores. Né? Então você falou, eu fazia exercício físico. Eu venho fazendo exercício físico há mais de 25 anos e eu não paro, eu treino todo dia. Todo dia não. Todo dia que eu estou em casa, eu treino, porque eu treino no meu prédio. E você falou de ler a Bíblia. Isso. Né? E eu me lembro que nos meus momentos mais difíceis, se tem uma coisa que eu fazia, era ajoelhar e fazer minhas orações, né? Qual que é... E deixa eu só concluir aqui direito. O Abílio Diniz, no livro do Abílio Diniz, no livro que a Cris Correia escreveu sobre o Abílio, e no livro dele, eu não sei qual dos dois eu li isso, ele fala que no momento mais difícil, quando dava meio-dia, ele ia para o clube, pulava na piscina, e o negócio dele era nadar. E nadava 1h30, 2 horas, e depois voltava a trabalhar. Né? E a natação era, enfim, era o exercício físico para tirar ele de todo o estresse, para ele poder voltar a raciocinar direito, poder tirar o pão de açúcar. A história de recuperação do pão de açúcar é uma história incrível, né? Infelizmente a gente perdeu o Abílio Diniz, eu fui inquilino do grupo Pão de Açúcar, né? E eu tenho uma admiração. Um cara que eu gostaria de ter trazido no meu podcast, infelizmente não consegui, seria fantástico, né? E qual que é a importância da oração?
e do exercício físico na sua vida? Poxa, assim, eu aprendi a duras penas também isso, né? Que a minha capacidade de raciocínio, ela tá totalmente vinculada a eu me centralizar. Talvez, não sei se você tem esse perfil, mas as ideias surgem muito, eu sou muito de realizar, né? De pegar uma ideia e já sair trabalhando. Eu acho que quando eu não tô centrado no exercício, essas ideias me corrompem, assim, sabe? Então o exercício físico para mim é fundamental para eu iniciar o dia com aquela ideia seguinte: olha, vou cuidar de mim primeiro, do meu corpo. E a religião, né, a Bíblia para mim, ela me traz muitas respostas. E olha só que interessante, tem um momento na Bíblia que ela fala o seguinte: quando você estiver no deserto, você só tem que cuidar de duas coisas, do teu corpo e da tua mente. E o que é o deserto na minha leitura dessa parte da Bíblia, né? O deserto é tudo que a gente vive hoje. As escassez, a dificuldade, as problemáticas e tudo mais. Naquele momento eu estava vivendo um deserto. E eu lembro que quando começou a dar todo esse problema do deserto, o que a gente faz? A gente liga o modo de sobrevivência que você falou. Você começa a dormir pouco, você começa a comer mal, você começa a tentar achar a solução e não vem a solução. E nessas semanas ali de caos, eu lembrei dessa parte da Bíblia. Eu falei, caramba, eu tô no meio do deserto, eu tenho que cuidar da mente e do corpo, né? Do espírito e do corpo. Então eu vou começar a fazer isso. Aí eu deixava minha esposa e minhas filhas em casa, eu ia viver o meu deserto, né? Que era todo esse caos que a gente estava vivendo, de franqueados querendo que eu resolvesse o problema da pandemia, franqueados querendo que eu resolvesse o problema de faturamento da família dele. Eu com problemas pessoais também, né? Com minha receita também reduzida. Falei assim, eu estou vivendo um deserto. Então, eu não consigo trabalhar o ambiente, mas eu consigo trabalhar o meu corpo e meu espírito. Então, eu voltava. Então, o exercício para mim foi fundamental por isso, porque eu mantive o meu corpo são. Corpo são, mente sã. Corpo são, mente sã. E aí, voltar para a Bíblia me fazia também eu trabalhar a mente. E lá na Bíblia foi engraçado, porque quando eu tão perdido, buscando a resposta na Bíblia, a gente costuma abrir a Bíblia em qualquer lugar e começa a ler em qualquer canto, né? É assim que faz, né? É assim. Senhor, me manda uma mensagem que eu tô precisando hoje. Pum, e abre. E aí vem, né? E aí, cara, eu lembro que eu tava volto, e falei assim, cara, mas... E aí, 2, 3, 4 dias, eu falei, quer saber? Eu vou começar da origem. E eu fui lá na origem. Gênesis. E quando eu comecei a ler Gênesis, eu falei assim, ó, Deus primeiro, né? Aí eu comecei a ler todo aquele trabalho, eu falei assim, Deus tá me dando o chão verbo, primeiro. Né? É primeiro a ação, o chão. Então, quando eu falei assim, cara, onde que eu tô pisando? E eu lembro até hoje que daí foi quando eu passei, e eu olhei para mais um café e falei assim, caramba, a origem tá no início. Tá no início da rede. A origem, é aqui que eu tenho que buscar. Não tenho que buscar a Sniper mais aqui agora na recuperação, porque eu tô amarrado com ela, não tenho o que fazer. Mas tem algo que eu comecei agora, que tá lá, de pé. E eu lembro que eu comecei a ler todo, e assim, depois merece talvez uma conversa longa nossa, mas quando eu comecei a ler Gênesis, tudo eu via mais um café ali, que era ali que eu tinha que botar minha energia. E talvez se eu não tivesse com a alma tranquila e com o exercício em dia, ou seja, com o corpo preparado, talvez não tivesse identificado isso. E aí quando eu chamei meu sócio, a gente voltou e falou, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei, olha só, tem um caminho aqui. E todos eles, né, na mesma hora, estavam vivendo também a experiência, era drástico, era complicado. Tava todo mundo no modo sobrevivência, amígdala ativa. A amígdala ativaça ali, ameaça o tempo todo. E a mais um café foi uma grande surpresa, a gente falou assim, vamos colocar energia aqui. Jogou no córtex pré-frontal. E olha que legal, todo o nosso time era da Sniper, porque a Sniper era a grande rede, que sustentava o projeto da Mais Um, a Mais Um era um projeto. A gente falou assim, traz todo mundo de volta pro escritório, que tava todo mundo no home office. Traz todo mundo de volta e falou, agora pessoal, nós somos mais um café. A gente vai precisar trabalhar mais um café, porque é ela que vai salvar a Sniper. E aí a gente começou a trabalhar mais um café. Todo mundo teve que se ativar pro... Porque até então, mais um café era eu e mais um sócio que tocava mais. Os outros dois nos ajudavam a tocar mais a Sniper. E era eu e o Vinícius mais focado na Mais Um de início. E aí no fim todo mundo entrou pra Mais Um e a gente arrebentou ela. Que legal. E aí você foi, nesse primeiro ano, você cresceu de maneira vertiginosa, né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Quantas franquias vocês cresceram no primeiro ano? Isso é engraçado, Marcelo, deixa eu te contar isso. Antes da pandemia, né, em janeiro, a gente construiu a nossa meta do ano. Eu e meus sócios, né? A Sniper a gente tinha feito 32 franquias no primeiro ano, que já era um baita resultado, sem nem ter tido nenhuma loja. E aí, quando a gente foi fazer a Mais Um Café, tinha aberto em dezembro, planejamento do ano 2020, foi qual que é a meta? 100 lojas. Meus sócios, todo mundo, eu cuidava da expansão. Todo mundo falou, pô, legal, dá pra fazer. A gente fez com a Sniper, agora é outro momento, é outra época. Era um investimento muito mais alto a Sniper, Era bem mais alto, uma outra estrutura e tal. E ele falou, não, 100 lojas vai dar.
Legal, começamos a trabalhar. Quando deu a pandemia, e a gente voltou, tá, toda essa história que eu acabei de contar. Falei, e agora, gente? Vamos refazer a meta. Vamos refazer a meta. Nós já estamos em abril, só tem 8 meses o ano agora. Qual que vai ser a meta? E na ocasião a gente estava com acho que 8 lojas. Qual que vai ser a meta? Era 100 antes, em 12 meses, sem pandemia. Agora com 8 meses, pandemia vai ser quanto? Aí eu falei assim, 186. Dobrou a aposta, praticamente. Meu sócio falou, cara, não entendi, truco 6, truco 6. Os meus sócios falaram assim, cara, não entendi. Só falta 8 meses. E com pandemia agora é 186? Dobrou. Né? Porque, teoricamente, para fazer 100 em 12 meses, você tinha que abrir 8 por mês. Já tinha passado 4 meses, você tinha aberto só 8. Então, aí você ia ter que abrir, em vez de 8 por mês, 18 por mês, né? 18 por mês. Foi engraçado. Mais de 18 por mês, né? Foi engraçado, mas só que o meu sócio falou, cara, não dá. Eu falei, não dá. Eu tinha analisado tantos indicadores, os números, assim, falei assim, cara, dá pra fazer um negócio aqui incrível. E eu lembro que o Gary, o meu sócio do marketing, falou assim, cara, não conta pra ninguém, cara. A galera não vai acreditar. Você vai desmotivar todo mundo, tá? Fala mais sobre isso, cara. Ele pegou, a casa tinha 2 pisos. As pessoas vão achar que você tá viajando. Falei, cara, não vai ser legal, a galera vai desmotivar o pessoal, não vão comprar ideia. E aí eu lembro que eu desci lá no meu departamento, que era de expansão, tinha um quadro ali, peguei, escrevi a meta, escrevi os indicadores, tínhamos 2 vendedores junto com a gente. Eu descrevi ali os indicadores, como é que a gente ia trabalhar e tudo mais. O meu outro sócio, o Alec, que trabalhava comigo ali também, subiu lá e falou pros outros 2, cara, você não vai acreditar. Eu falei, cara, ele falou mesmo, tá lá escrito. E eles desceram na sala e falaram, não acredito que a gente vai fazer isso. Resumo, em dezembro a gente estava com 194. Né? Ultrapassamos a nossa meta ainda. Então realmente foi um trabalho bem diferente, foi um trabalho... Só para deixar bem claro, eram 194 unidades vendidas, nem todas instaladas, isso, né? Isso, exatamente, contratos vendidos, exatamente. Nós terminamos, se eu não me engano, com 52, 54 inauguradas. Operando. Então, vende-se muito mais rápido do que a implantação. A implantação tem o treinamento, a construção, escolha de ponto. Preparação de time, então ele leva um tempo maior. E assim Mas eu vou falar, montar 54 operações em 8 meses, 54 não porque você tinha 8, né? Então, 46 operações em 8 meses, se a gente dividir por 8 isso daí, são quase 6 por mês, é isso? Se minha matemática não tá na verdade, errada. Teve mês que foi muito mais, né? Porque não foi bem divididinho, né? Isso, Então, isso acabou acontecendo mais ali pro final do terceiro trimestre. O que também é um desafio, né? A gente chegou Você foi em todas as inaugurações? Do primeiro ano, sim. Do segundo, até metade do segundo ano também. Hoje eu não consigo mais participar. Você inaugura uma por dia hoje, praticamente, né? A gente chegou até o indicador de 1 a cada 30 horas. 1 a cada 30 horas? A cada 30 horas inaugurava uma loja. Foi uma loucura. Imagino. Foi uma loucura. Em lugares diferentes? Em lugares completamente diferentes. Né? Hoje só temos 2 estados que nós não temos, né? E um deles agora acabou de fechar, então só ficou sobrando um estado. Então sempre foi uma loucura, assim, um crescimento muito rápido, muito estruturado. Mas eu aprendi uma coisa muito legal com isso, né? Com a questão de time, de desmotivar e tudo mais. Hoje, cara, não tem meta que vá desmotivar meu time, sabe? Porque ali eu tive que vender uma estratégia muito bem feita para ser comprada, porque era um momento caótico. E era um momento de resultado onde não se tinha construído nada parecido com isso ainda. Então, tanto que nós entramos para a BF, nesse mesmo ano do ranking que nós entramos, nós não só entramos no ranking, mas como fomos a marca que mais cresceu do Brasil em todos os segmentos. Eu lembro disso. Foi o maior crescimento do Brasil em todos os segmentos. Então foi realmente uma aceleração muito grande. Assim. Vender a meta para o time e fazer o time acreditar, quero explorar isso aqui. E depois de explorar, vender a meta para o time e o time acreditar, qual foi a estrutura que você montou para fazer tantas vendas num curto espaço de tempo? Você foi falando do córtex pré-frontal, muito legal, porque isso é uma ciência que eu utilizo. Eu fui uma vez visitar um amigo, o Leonardo Castelo e o Leonardo Castelo. Nossos amigos, né? Ali em Joinville, né? Da 300. Exatamente. Eles sempre foram pessoas assim que eu me espelhei bastante, e quando eu fui visitar eles, eu fui pedir, eu não os conhecia, não tinha amizade com eles. Mas o Leandro, ele me recebeu, eu liguei, mandei mensagem, Leandro, eu vi ele numa palestra, foi bem assim. Ele deu uma palestra assim, eu falei, Leandro... Para quem não conhece o Leandro, desculpa te interromper, eles foram eleitos empreendedores do ano pela Endeavor, pela EY, né, que é antiga Ernst Young, e eles são empreendedores Endeavor, né? Exatamente. E, enfim, são 2 empreendedores daqui de Joinville, né, amigos nossos aqui que a gente tem o prazer de conhecer, que
enfim, são super agressivos, ambiciosos e tem uma meta muito clara na cabeça deles, né? E a capacidade de realização é muito grande, né? E aí, na ocasião, eu estava na Endeavor também, e eu vi eles palestrando logo depois do evento, eu acho que não me engano, no evento da Endeavor, eu peguei, chamei ele e falei, Leandro, eu preciso de ajuda, cara, quero conhecer vocês. Só tinha Sniper, não tinha mais um café ainda. Eu quero conhecer vocês, eu sou franqueador e vocês estão construindo uma história muito legal com franquia que eu quero conhecer. O Leandro falou assim, claro, me liga lá pra gente reservar. Liguei, mandei mensagem, acho que levou uns 3 meses pra ele conseguir marcar na agenda dele. Mas foi incrível, eu cheguei lá, não me conhecia, e o Leandro parou a vida dele, o dia inteiro, e me recebeu. Houston, me botou no carro dele e começou a mostrar tudo que eles estavam fazendo e como que eles faziam. Isso eu aprendi uma coisa, hoje eu não guardo segredo pra ninguém sobre o meu conhecimento. O que eu conheço, eu quero entregar. Porque o Leandro me ensinou isso. E o Leandro pegou, ele me mostrou, e ele tava com o projeto da 300 iniciando, né, que é uma aceleradora de franquias. E aí eu contei pra ele como que eu vendia a franquia da Sniper. E eu falei, Leandro, eu tô vendendo aí cerca de 6 a 7 franquias por mês. Ele falou, sério, você tá indo bem? Quantos vendedores? Eu falei, eu e mais um. Ele falou, pô, 2 vendedores vocês estão fazendo 7? Pô, faz o seguinte, mete 20. Vocês vão vender muito mais, porque se com 2 você tá vendendo 7, 3,5 para cada um, você já tem validado a tua metodologia. Você só precisa escalar. E ele foi lá e me mostrou o prédio que eles estavam construindo a 300. E aí tinha mesa pra caramba, cadeira, computador, tinha assim uma infinidade de estrutura, um imóvel gigante lá em Joinville. E eu falei, Leandro, mas eu não tenho dinheiro pra isso aqui, cara, imagina colocar... Eu comecei a calcular, Marcelo, o custo de cada cadeira, mesa e computador que ele tava tendo e telefone. Eu falei, cara, aí o coração já palpitou. Eu falei assim, a minha estrutura é muito pequena. Ele falou, mas é isso, Houston, escalar é isso. Só repete o que você tá fazendo. E eu voltei pra casa, Marcelo, pensando, gente, eu não posso escalar isso, eu não tenho espaço físico, eu não tenho... Se eu tiver que investir tudo isso para escalar, vai demorar. E ali eu comecei a estudar metodologias de como o cérebro trabalha. Na parte de vendas, e eu comecei a me aprofundar muito sobre vendas, Marcelo. E eu criei a metodologia que nós utilizamos hoje, que ela é o grande responsável, acho que, por essas vendas, assim, sabe? Então eu tive que criar uma metodologia nova para poder fazer essa meta dar certo. E hoje, então, como você fala de córtex pré-frontal, de amígdala, eu utilizo isso no meu processo de venda. Pirâmide de Maslow, né? As bases motivacionais, eu utilizo isso. As margens de uma negociação, que é uma técnica que ensina como você trabalhar negociações. Fórmula da amizade. Eu comecei a juntar vários conteúdos que eu tinha tido, que não eram de vendas, mas sim de comportamento humano. E eu criei a nossa metodologia de vendas hoje. Então hoje o meu vendedor não tem script, o meu vendedor não segue um processo. O meu vendedor ele chega, eu não tenho aquela estrutura tradicional que é de SDR, qualificador e tudo mais, vendedor. É a mesma pessoa que atende o primeiro telefone, ele fecha. Por quê? Porque eu precisava potencializar o resultado. Então hoje, em média, cada vendedor meu faz 7, 8 franquias por mês. Então eu não precisei colocar 20 pessoas. Eu coloquei 3, 4. Em vez de você colocar 20 pessoas cada um fazendo uma média de uma 3 franquia, vendas, você colocou 4 fazendo 7. A média do mercado é uma venda de franquias a cada 40 dias. Então, um vendedor vende uma franquia a cada 40 dias. Os meus têm que vender 7, 6 em 30 dias. Então, eu tive que potencializar cada vendedor. Né? E através de uma metodologia que não era o que habitualmente a gente praticava. Quais são os princípios dessa metodologia? Ele não tem script. Quais são os princípios? Porque eu tenho um princípio. Tá. Eu aprendi esse modelo nos Estados Unidos. Eu chamo de... Eu aprendi na Strategic Coach, uma empresa americana, e eles chamam de DOS Conversation, que ele vem de siglas, né? Então, você começa com uma pergunta que eles chamam de R-Question, que é uma pergunta de relacionamento. Tá. Né? Ele não tem script, mas ele tem framework. Exato. Então, é uma pergunta de relacionamento. Como que é essa pergunta de relacionamento? Ela é assim, é sobre o futuro. Então, cara, se a gente se encontrasse daqui 5 anos, o que teria que ser verdade para você falar, estou satisfeito com o meu negócio? Uma pergunta de relacionamento. Ela abre espaço para relacionamento. Nesse espaço de relacionamento, você vai entender quais são os sonhos pessoais da pessoa, quais são os sonhos profissionais, o que ele espera do negócio. E às vezes ele nem sabe, mas aí você ajuda ele a pensar. Então você está construindo na cabeça dele aquela empresa que ele nunca pensou. Tá. Né? Esse é o framework. Aí vem o D. O que é o D? Dangerous em inglês, que eu traduzi para o português como obstáculos. Legal, cara. O que te impede de chegar lá? O dangerous, o perigo, o obstáculo que te impede de chegar lá. Aí o cara começa a escrever e ele traz para o córtex pré-frontal o que está impedindo ele de chegar lá. Aí depois vem para o O, que é o opportunity. E aí o opportunity
Imagina um cenário onde a gente elimina esses obstáculos. Quais oportunidades iam aparecer para você na sua vida? Quais oportunidades iam aparecer para você? Isso, pessoal, profissional, para negócios. E aí eu vou trazendo de novo, plantando uma semente na cabeça dele de construir uma imagem, né? E aí o S é strengths. Legal, cara. Agora me fala uma coisa. Dado o teu repertório, tua experiência, tuas forças, tua qualidade, quais são as forças que você tem que você pode utilizar para impulsionar esse negócio? É um framework, certo? Uhum. E aí, a partir disso, você identificou sonhos, obstáculos, forças e oportunidades. E aí você constrói o script em cima disso, tá? Ele não é exatamente um script, ele é um framework, mas ele funciona. Como que é o teu? O meu podemos dizer que é bem parecido. Mas a base é o seguinte, eu tenho que saber quem está sentado do outro lado da mesa. Começa por aí. Então, um relacionamento, então. Então eu não posso ter um script, porque o script funciona, obviamente funciona. Só que o que é a ideia? A cada 100 pessoas eu vou colocar o script e eu vou vender para uma, que vai encaixar direitinho o script. Se eu não tiver script, eu consigo entender cada um, eu costumo dizer o seguinte, é uma caixa de ferramentas. Você é um prego, eu não posso pegar um alicate e querer usar em cima de você. Tem que pegar um martelo. Do mesmo jeito que tiver um parafuso de fenda, tem que usar uma chave de fenda. Não adianta eu pegar um martelo. Então a ideia é identificar quem está do outro lado da mesa, com base nos seus comportamentos, os seus desejos e necessidades. Então é muito legal, porque quem compra uma franquia conosco lá, normalmente o relato é, eu nunca fui atendido desse jeito. Eu já liguei para vários franqueadores e olha, é impressionante como eu me sinto bem quando eu compro a franquia de você, no processo de venda. Então, primeiro, não dou desconto, não dou parcelamento, não faço pegadinha no final, se você fechar agora vai dar isso e aquilo, então não precisa. Não tem falsa escassez, não tem nada. Não tem falsa escassez, não tem mesmo. Inclusive, várias vezes a gente botou escassez porque eram reais. Olha, tem alguém querendo fechar a tua região, você já está negociando há mais tempo comigo. Você quer evoluir, senão vou ter que dar... E a pessoa acha que é escassez falsa. Fala, não... Um dia depois fechou minha fonte, te avisei, era verdade. Então o que a gente faz, Marcelo? A primeira é identificar quem está do outro lado da mesa. Logo depois disso, todo ser humano ele trabalha com... Existem 3 medos em todos nós. Você tem os 3, eu também tenho os 3. Só que um deles me paralisa, que é o medo de ser preterido, humilhado, o medo da perda do controle e o medo da perda do status quo. Você gosta de referenciar? Eu tenho um grande mentor, que é lá de Florianópolis também, que é Luiz Fernando Garcia. Nossa, o Nando, eu gravei podcast com ele. Cara, Conversei com ele essa semana. Ele é meu mentor, até hoje eu faço mentoria com ele, né? O Nando é meu mentor, foi mentor meu da minha esposa por 15 meses. É o medo de ser humilhado, o medo de perder o controle. Preterido, humilhado, perda do controle e perda do status quo. E eu aprendi isso com o Nando. E isso mudou a minha sistemática de vendas. Porque o Nando fala o seguinte, todo mundo tem os 3 medos, você só tem que entender qual que paralisa. Por quê? Porque às vezes... Acho que ele falou disso no podcast. Cara, o conteúdo do Nando é fantástico. Ele é bom demais. Eu conheci ele antes de começar o EAG. Ele foi uma das empresas, porque ele tem um programa, diferente do que a gente faz, ele tem um programa que é psicodinâmica aplicada a negócios. E eu tinha feito o Dale Carnegie, e o cara que fez Dale Carnegie comigo tinha feito o GD. E aí eu fui fazer um benchmarking para fazer o GD. E ele não fala de ferramentas de gestão, ele fala de psicologia. Psicologia. O Nando mudou ele é muito bom, cara. Ele mudou o jeito que eu trato minha esposa, que eu cuido das minhas filhas, que eu trato meu time. Ele me mudou completamente. E me deu base para criar minha metodologia. Então, ele é um grande responsável pela minha metodologia. E o que é isso, Marcelo? Ele ensinou o seguinte. Se o cara tem medo da perda do controle, tu vai dar uma falsa escassez nele? É como se eu estivesse dando um soco na boca do estômago dele. Ele vai paralisar. Ele fala, cara, não vou agir, porque ele está tirando o meu controle. Do mesmo jeito, alguém que tem medo da perda de status quo, se eu não fizer uma visão futura completa com ele, se eu não mostrar passo a passo, de todas as etapas, de A para B, ponto B, que o que ele está saindo, que é do status quo dele, para o que ele vai comprar, que é um novo negócio, que existe possibilidade de ele prosperar, ele nunca vai comprar. E se eu não entregar isso, é como se eu estivesse dando um soco na boca do estômago dele. Ele vai paralisar. Então, quando a gente vai entendendo isso, aí fora isso, eu utilizo... Então, medo de ser humilhado e preterido. Isso. Ser preterido e humilhado, ou seja, se eu chegar para alguém que tem medo de ser preterido e humilhado e falar assim, se você não tem dinheiro, não adianta a gente continuar. Eu acabei de criar Acabou de humilhar ele. Eu acabei de disparar a amígdala dele. O medo dele, o córtex pré-frontal vai ser desativado na hora.
E aí ele vai começar a agir só por ameaça e medo. Né? Então ele vai começar a não raciocinar mais e não vai evoluir. Então a técnica consiste em deixar a pessoa confortável. Eu não utilizo falsos gatilhos, eu não utilizo gatilho o tempo todo para tentar direcionar ele para um lugar. Eu costumo dizer que a venda não é forçar o cara a comprar, fazer o cara comprar, é conduzir ele para a compra. Eu não tenho que vender uma coisa, eu não tenho que empurrar nada, eu não tenho que fazer ele tomar uma decisão, eu tenho que conduzir ele até a compra ideal. E é assim que a gente faz o nosso processo de venda. Então ele é baseado nisso. Aí junto a isso, então meu vendedor... Mas, por exemplo, vamos supor que você identificou que o meu medo é perder status quo. Certo? Certo. Como que você utiliza isso para eu ter controle do status quo? Isso. Para começar, que é um medo teu. Se eu disparo o teu medo, a amígdala dispara, córtex pré-frontal não age. Você não consegue tomar decisões racionais. Então tem que criar ambiente para que você não dispare esse teu medo. Medo da perda de status quo. Alguém que está estabilizado no emprego, alguém que tem uma estabilidade de rotinas e tudo mais. Se eu não conseguir demonstrar para ele que ele vai evoluir dentro da minha estrutura de educação, que ele vai aprender gradativamente a controlar a situação financeira, a controlar o time dele, ele tem medo que impede que ele saia do lugar que ele está hoje para empreender pela primeira vez. Ou ele já empreende vamos dizer, no ramo de vestuários. Cara, alimentação para mim é complicado. Falei, legal. Então eu vou te mostrar o quanto que trilhar esse caminho é um processo de educação e informação. E aqui dentro eu vou te entregar isso. Então começa a trilhar para você todo o teu caminho e toda a tua forma de aprendizado. E aí, claro, em cima disso eu te coloco na pirâmide de Maslow, que são as bases motivacionais. Eu vou ter que te entregar a fisiologia completa. Então não adianta eu querer te entregar autoestima, autorrealização, socialização, que tu não está preocupado por isso. Você está preocupado só minha fisiologia, minha segurança. É a base da pirâmide. E tem muita gente que já quer ser camarada. E aí, Marcelo, como é que você tá? Tudo bem? Como é que usar aqueles jargões de vendas? Pô, você tem medo da perda do status quo. Normalmente a base motivacional vai estar lá embaixo. Fisiologia e segurança. Não adianta eu querer trazer situações de autoestima, autorrealização para você. Eu tenho que deixar muito sólido isso. E aí você vai confiar em mim. E aí certamente eu vou conseguir te entregar o que realmente você precisa. Então basicamente a venda é essa. A gente tenta ensinar os nossos consultores de venda como que você faz leitura de alguém para que entregue aquilo que ele realmente precisa. E não, qual que é a campanha de venda aqui hoje? Vende isso aí que ganha uma geladeira. Não vai adiantar. Lá dentro não vai adiantar. E eu potencializo, aí eu consigo conversar diretamente com quem faz. A minha esposa, Isabela, ela é responsável pela expansão de uma outra rede de franquias que nós temos, que é de óticas. Nós lançamos ela há 1 ano e meio. Estamos com 70 operações e ela que faz todas as vendas. As 70 vendas foi ela que fez. Da IVS. Em 18 meses ela fez 70 vendas. Isso. Sozinha. Não tem SDR, não tem nada. É ela. Ligou. Se tu ligar pra ela agora, tu vai atender com ela. Ela vai... E aí, Marcelo, como é que é? Tu vai contar, ela vai entender. Primeiro, se você é qualificado, vai entender se você está dentro da expectativa que a gente espera. E ali ela vai começar a fazer um diagnóstico. E ela tem toda a preparação do Nando também, que ela fez 15 meses lá com o Nando para identificar isso tudo. E ali a gente vai encaixando outras ferramentas que ajudam a gente a entender o comportamento do humano sobre o processo de venda. Então é um sistema de vendas de alto ticket, a gente tem que entender isso. Né? Então é um sistema de vendas para alto ticket e para contratos de LTV longo. 5 anos mínimo, né? Mínimo de 5 anos. E, então, além de ser um LTV grande, também é um ticket alto de tomada de decisão. Então não adianta eu acreditar que gatilho vai funcionar. Funciona. E você tem um negócio que, quando a gente fala da essência, frequência e valor, né, RFV, você tem a frequência, né? Porque quem compra uma acaba comprando a segunda, a terceira e a quarta, né? É muito comum, né? Muito comum. Isso estende o LTV e aumenta a frequência de compra, né? Isso é muito comum no sistema de franquias. Aí tem a ver com a tua entrega, né? E é muito engraçado, olha que interessante. Eu começo isso na venda. A pirâmide de Maslow é algo que eu bato no meu time sempre, assim. A gente fala muito sobre isso. Porque a hora que tu terminou de vender, você terminou de comprar na autorrealização. Aí você vai para o próximo departamento. Pagou. Acabou de pagar uma taxa de franquia. Valor alto, fez um Pix lá, assinou um contrato. Quem vai te atender não é mais o vendedor. Quem vai te atender a partir de agora talvez seja um arquiteto. E aí o que você começa lá embaixo? Na fisiologia. Quem é esse arquiteto? Como que ele vai me ajudar? Será que vai fazer um projeto caro? Barato? Ele começa a gerar um monte de medo nele. Então, de novo, meu time vai ter que escalar a pirâmide contigo, vai ter que começar a entender o teu medo. Então, hoje, toda a nossa empresa ela vai se desenvolvendo em cima dessas metodologias. Daí a gente garante uma entrega boa. Se a entrega for boa, acontece o que você falou, a frequência. Ele vai comprar mais uma e vai avançando. E aí, nisso,
é tráfego pago. O tráfego pago sempre foi muito utilizado por nós, né? Lá no início funcionava muito bem. Hoje eu não vou te enganar, não. Olha, o que eu menos vendo é por tráfego pago. Fala mais, quais são os seus canais de aquisição hoje? Então o tráfego pago sempre foi o campeão, tá? A gente sempre utilizou muito disso. Só que eu não sei se a gente desaprendeu a fazer ou se as coisas mudaram tanto que olha, a gente tá batendo muito cabeça com o tráfego pago hoje. O mercado inteiro, principalmente quem usa Instagram e quem usa Google, o mercado inteiro tá... Mudou, né? Mudou. Quando eu comecei minha empresa e eu estava estudando, eu aprendi um negócio que é assim, no longo prazo, o lucro econômico tende a ser igual a zero. Então, quando a gente está na faculdade de administração, a gente tem uma aula lá que chama Teoria Microeconômica. Na teoria microeconômica, a gente vai estudar o monopólio, oligopólio e um negócio que chama concorrência monopolista e concorrência perfeita. Qual que é a característica de uma concorrência perfeita? A concorrência perfeita é quando não existe barreira de entrada. Certo. E quando não existe barreira de entrada, então quando o mercado começa, você ganha muito dinheiro, as pessoas percebem que aquilo está dando muito dinheiro e começam a entrar muitas pessoas. Muitas pessoas começam a entrar. E quando muitas pessoas começam a entrar, aquele negócio, a margem vai diminuindo, porque quanto maior a procura, maior o preço. Né? Quanto maior a demanda, maior o preço. É uma lei da economia. E o que acontece no tráfego pago? Né? Todo dia aparece uma pessoa nova produzindo conteúdo. Todo dia. Antigamente não era todo mundo que produzia conteúdo, não era todo mundo que anunciava. Então a procura pelo anúncio tá cada vez mais gente fazendo anúncio, cada vez mais gente produzindo conteúdo. Então a concorrência hoje não tem barreira de entrada. Qualquer um chega aqui agora e começa a fazer um anúncio. E tem o algoritmo que te atrapalha ainda, né? Ou ajuda ou atrapalha dependendo de como você joga o jogo. Joga o teu cliente então, o que acontece? É um fenômeno que não é acontecendo agora com a internet. É um fenômeno que sempre aconteceu na economia. Né? Então, por que eles falam que no longo prazo o lucro econômico tende a ser zero? Você vai ter lucro contábil, mas se você colocasse teu dinheiro, de repente, numa segunda opção, numa segunda onda de mercado, o teu lucro seria maior. Essa é a questão do lucro econômico. Enfim, eu não vou entrar aqui numa aula, porque vai virar uma aula chata, mas é isso, né? Então, o jogo do tráfego pago tá mais difícil. E a gente percebeu, e o que é interessante, o que foi muito bom, né? Acho que para quem tá entrando agora é mais difícil. Nós entramos ali 4 anos atrás no tráfego pago. Quem chega primeiro bebe água limpa na fonte, né? Exatamente. E o que aconteceu? A gente cresceu muito com o tráfego pago, só que hoje nós crescemos muito com as próprias lojas, né? Então hoje é muito orgânico. Então por quê? Porque alguém consome ainda mais um café. Aí o cara olha e falou, queria um negócio desse. Exatamente. Tem poucas pessoas, no mundo globalizado, o espaço é pequeno, o aluguel é baixo. Sabe o que acontece? Muita gente indica para outra pessoa que não é da cidade. Por exemplo, Curitiba tem. E aí você vem, mora em Curitiba, você consome. E fala, cara, Curitiba tem bastante. Mas a minha irmã, que mora lá no interior de Santa Catarina, caramba, lá daria certo. Aí você liga para o teu irmão, olha, procura essa marca. E aí, no fim, assim, a gente tem muita gente que foi indicado por clientes da nossa operação, porque eles não têm indicações espontâneas. Então, hoje, o meu principal canal de aquisição são as operações, funcionando e entregando bem feito. Esse é o principal canal hoje. O segundo canal que a gente tem utilizado e funcionado muito são os eventos presenciais e empresariais. Os eventos empresariais. Igual aquele evento que eu fui no Zanon, tem um monte de empresário, aí o empresário vai lá, ele acha legal o modelo é meio autogerenciável. E aí sabe o que é legal? Porque com base... os eventos empresariais estão acontecendo com uma certa frequência no Brasil, isso é muito legal, um movimento que cresce. E a gente começou a ganhar palco pelas nossas características empresariais. Né? Não sou um palestrante, nem eu nem meus sócios, mas somos muito convidados a darem palestra por causa dos nossos resultados em vendas, nossos resultados em característica de marca. Então, quando tem evento de marketing, é muito comum o meu sócio do marketing ser convidado. Quando tem evento sobre gestão de negócio, é muito comum eu ser convidado. Quando tem evento sobre operações, logística, o meu sócio que cuida de operações logísticas é convidado. Então, a gente acaba recebendo palco pelo conteúdo que nós tivemos, com o resultado, e aí, naturalmente, a marca está exposta. E aí, quando a marca está exposta, a gente acaba tendo muito atenção daqueles que já são empresários, que já estão investindo, que estão de olho em algum tipo de negócio diferenciado. Esse é o nosso, eu diria que é o segundo canal. E o terceiro é o tráfego pago. É o tráfego pago.
diversificou os canais, né? Falando em diversificar canais, deixa eu aproveitar aqui para falar dos nossos patrocinadores. Nós temos um patrocinador que é a UpChat, vamos colocar ali na tela. A UpChat é uma plataforma de comunicação, ela é omnichannel, então hoje para a gente se comunicar com o cliente, a gente se comunica pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, pelo Telegram, a gente tem várias plataformas. E muitas vezes os nossos funcionários estão se comunicando com o cliente através do próprio celular. E aí você perde o controle. Você falou de controle, né? Perde o controle. O que o meu funcionário está fazendo? A UpChat é uma plataforma onde você consegue ter o controle e o registro de todas as interações que os seus funcionários estão tendo com o cliente, independente da plataforma. Você consegue ver isso de maneira unificada. Então, vou deixar um link aqui no descritivo aqui do podcast. E se você quer melhorar a sua comunicação, tem uma comunicação, a gente chama de omnichannel, né? Que é vários canais diferentes para atender o teu cliente. Clica no link ali e aí faça uma avaliação gratuita, da plataforma, e você só contrata depois que você avaliar e entender se faz sentido para o teu negócio ou não. Legal? Deixa eu já aproveitar, já que eu fiz o merchan aqui do nosso patrocinador, deixa eu falar sobre o programa EAG. O programa EAG, ele é um programa para você que é empresário, que vive no caos, que de repente está ali no amígdala, né, no estado de sobrevivência, ou está crescendo e precisa organizar a casa. A gente tem fundamentos, ferramentas, a gente já treinou mais de 8.000 empresários, somos uma escola de empresários, uma empresa de educação, onde a gente entrega uma caixa de ferramentas, e não só uma caixa de ferramentas, a gente entrega educação, caixa de ferramentas e acompanhamento para você tirar a sua empresa do caos. A gente trabalha baseado em fundamentos, então se você quiser levar a tua empresa para um outro nível, vai ter um link aqui também. Clica nesse link aqui, preenche o formulário, meu time vai entrar em contato com você. Vamos fazer uma análise e um diagnóstico da tua empresa. Se a gente apertar a mão e fizer negócio, a gente vai acompanhar você numa jornada para você evoluir sua empresa para um outro patamar. Sou fã de EAG. O Houston, prosperidade, você falou bastante nessa palavra e falou no compartilhar. Eu aprendi eu aprendo muito com fábulas e eu aprendo muito com metáforas. E eu gosto de fábulas e metáforas. Tem uma fábula que é assim, né? Ela é mais ou menos assim, pensa que tem um filtro no que eu tô falando, né? Então, se alguém conhecer essa fábula e tiver um filtro, tá tudo certo, né? O importante é a mensagem, né? Então, um poeta estava passeando sozinho no meio de uma floresta. E aí surgiu um duende. E o duende virou pro poeta e falou assim pro poeta: de todas as pessoas da terra, você foi a escolhida para conhecer em vida o céu e o inferno. Você topa? E o poeta topou na hora. Falou: lógico que eu topo. Ele falou: beleza, o que você quer conhecer primeiro, o céu ou o inferno? Ele falou: o inferno. E aí o poeta falou: então me segue. Aí ele seguiu, tipo Alice no País das Maravilhas, entrou num buraco, pum, saiu no inferno. E o inferno, por incrível que pareça, era muito parecido com o lugar de onde ele tinha vindo. Muito parecido mesmo. Só que ele ficou uma sensação esquisita, sabe? Aquela coisa pesada, um cheiro esquisito, pessoas sofrendo, pessoas assim, desanimadas, uma energia esquisita. E ele viu um prédio, entrou no prédio. Quando ele entrou no prédio, ele viu que naquele prédio ali as pessoas estavam magras, as pessoas estavam, né, curvadas, as pessoas estavam morrendo. E aí ele olhou assim, entrou numa sala, era uma sala muito grande, né? E nessa sala muito grande tinha ali uma mesa muito grande, a mesa era muito grande, e no meio da mesa tinha uma panela de sopa muito grande. Só que como era tudo muito grande, as pessoas tinham que pegar a colher, e a colher para chegar na comida era uma colher muito grande. Então o que acontecia? As pessoas, na hora que iam pegar a comida, elas conseguiam pegar a comida, tinha comida para todo mundo ali, mas elas não conseguiam se servir e colocar na boca. E ele começou a ver aquilo, ele começou a sentir aquele clima pesado, aquele ambiente, e aquilo foi dando uma ansiedade, ele falou: me tira daqui, pelo amor de Deus. E pum, saiu de lá, voltou para a floresta. Ele se recompôs, o doente falou: vamos conhecer o céu? Falou: vamos. E aí fez a mesma coisa, uma trilha, e pum, caiu no céu. O lugar era exatamente igual ao lugar que ele tinha acabado de sair. Mas o clima era diferente, ele não estava mais sentindo aquele negócio pesado, aquele sentimento esquisito. E ele olhou um prédio igual, entrou no prédio, uma sala igual. E na sala a mesma coisa, a mesa, a sopa e as colheres. Só que tinha uma diferença. As pessoas pegavam a sopa e davam para outra. E aí uma servia a outra. E como uma servia a outra,
todo mundo se alimentava, estava todo mundo feliz, o ambiente era legal, estava todo mundo se divertindo. Isso é uma fábula, com uma mensagem poderosa por trás. E você falou assim, compartilhar e prosperidade, né? O que você enxerga entre prosperidade? Eu não vou fazer a minha conclusão. Eu acho que o comandante que está assistindo ele é inteligente para fazer as próprias reflexões e conclusões sobre essa fábula. Qual que é a grande lição dessa fábula? Então, comandante, pensa aí qual que é a grande lição dessa fábula. E você falou em compartilhar. Você falou, pô, fui lá no Léo e ele abriu o jogo para mim, me mostrou como era, explicou tudo como que era, né? E você falou muito de prosperidade. O que isso significa para você? Cara, assim, hoje eu trabalho. O meu ambiente, ele só gera resultado se a pessoa ao meu lado prosperar. Eu trabalho num sistema de franchise, ele é isso. O sistema de franchise, o franqueador, ele só prospera se o franqueado prosperar. O franqueado só vai prosperar se o franqueador prospera. E assim todos os stakeholders. Então, quando a gente começa a entender que esse é o nosso ambiente, essa é a nossa grande característica, eu não consigo olhar só para o meu resultado, só porque eu estou fazendo. Eu tenho que desenvolver outras pessoas. Então, ao meu ver, pô, incrível, eu sou dessa fábula também, tem uma que puxa muito essa questão de prosperidade, que é da Bíblia, inclusive, que é dos talentos. Eu gosto muito da parábola dos talentos. Eu tenho um evento meu que encerro com a parábola dos talentos. Eu acho incrível, ela tem uma série de interpretações que você pode fazer. Uma das que eu faço é, quando eles recebem os talentos, né, o senhorio dá os talentos para ele está, primeiro, está entregando algo que é incrível, que por moeda é gigantesco. Mas quando alguém enterra o seu talento... ali haverá choro e ranger de dentes. Exatamente. É onde você guarda para si só aquilo que você tem. E onde você não gera ganho, não gera riqueza. Então começa por aí, né? E tem uma coisa assim que eu aprendi. A minha filha, hoje ela tem 12 anos, a Yasmin. Quando ela tinha mais ou menos 3, 4 anos, ela perguntou assim, papai, o que é felicidade? Pô, isso é importante para mim. Ela falou assim, o que é felicidade, papai? Ela tinha, né, da escolinha, e eu falei, caraca, o que eu vou responder? Na hora eu respondi alguma coisa, que eu não lembro o que, mas falei, cara, mas eu preciso estudar. O que é felicidade hoje para fazer sentido? E eu escutei 2 pessoas. Uma foi o Clóvis de Barros, né, um cara incrível, eu adoro o conteúdo dele. E ele fala assim, ó, Aristóteles, né, o Clóvis de Barros me ensinando. Aristóteles dizia que felicidade você tem que ser o melhor para qual você nasceu. Então ele diz assim, se você é um pé de maçã, uma macieira, você tem que dar a melhor maçã possível. Aí você vai ser uma macieira feliz. Resumindo, se você é um pianista, nasceu para ser um pianista, você tem que ser o melhor pianista e assim você vai ser feliz. E assim Aristóteles dizia, que você tem que ser o melhor pela qual você nasceu. Legal, é uma ideia de filosofia, de felicidade. E a outra ideia é de Jesus Cristo, que ele diz o seguinte, você só consegue ser feliz se alguém um dia for feliz por causa da sua existência. Então se você, pela sua existência, fez com que alguém ficasse mais feliz, naturalmente você fica feliz. E ali, Marcelo, decidi que eu usaria as 2 filosofias para me guiar. E com base nessas 2 filosofias eu procuraria a minha felicidade. Primeiro, eu tenho que ser o melhor pela qual eu existo. E pelo que eu existo? Pelo talento que Deus te deu. Pelo talento que Deus me deu, que eu não vou esconder na terra. Então a primeira coisa, eu vou multiplicar ele. E eu entendi ao longo desses meus trabalhos, como farmacêutico, como advogado, como militar, mas como empreendedor, eu entendi que ao longo do meu período como empreendedor, um dos meus talentos é criar estruturas de negócio que deem prosperidade a alguém. Então eu vou ser muito bom nisso, pela qual eu existo. Eu existo pela qual eu existo, pelo meu talento, que é gerar ganho para os outros com o conhecimento, com aquilo que eu já passei, com aquilo que eu vivi. E naturalmente, essa pessoa se tornará feliz. E a felicidade dela, talvez ela atribua a mim em algum momento. Poxa, um dia o Wilson me ensinou isso, um dia o Wilson me colocou naquela situação, um dia o Wilson me mostrou esse caminho. Então eu sou um pouco mais feliz porque ele existiu, naturalmente me torno feliz. Eu usei as 2 filosofias. Então prosperidade para mim nada mais aqui, Marcelo. É criar um ambiente, igual você fala da sua fábula, nada mais é o seguinte, o ambiente é o mesmo. O que muda é as nossas atitudes em cima dele. E é isso que eu tenho trabalhado com a ideia de prosperidade, com a ideia de crescimento. É assim que eu tento desenvolver a minha felicidade. E a gente pode fazer, da terra a gente pode fazer o céu ou o inferno, né? E é a gente que faz o céu ou o inferno da terra.
né? É isso mesmo. Então a ideia por trás da fábula é isso daí. Perfeito. Né? Então você tem comportamentos que vai fazer o inferno, você tem comportamentos que vai fazer o céu. E aí se prospera o ambiente, ele fica mais gostoso, agradável, né? Quando você traz isso. Então eu trabalho muito em cima disso, não tenho como eu ter resultado sozinho, eu não consigo. Se não fosse meu sócio, se não fosse minha esposa, meus parceiros, meus colegas, colaboradores, os nossos franqueados. Então não teria como ter jeito. Cara, que legal. Pra mim é incrível isso. Houston, eu vou falar que eu ficaria aqui umas 2h30, mas enfim, a gente sabe como que é, né? Vai chegando aquela hora que a gente fala, Então, ó, nos nossos rituais, você ouve sempre. Então a gente tem o ritual do comando, né? Qual é o comando? Se você pudesse, eu vou trazer um pouquinho do Joel J. Tá. Meu, imagina que você vai dar um comando, é uma sacada, um insight pra alguém, tá? Mas imagina que esse comando vai chegar para 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual o comando que você deixaria? Enquanto você pensa aí, eu anotei alguns aqui, eu vou falar os meus. Perfeito. Tá? Mas antes de a gente falar isso, eu inverti um pouquinho a ordem. Quem quiser te achar, quem quiser saber mais sobre a Mais Um Café, como que a pessoa te acha? Legal. Mais Um Café, pessoal, no Instagram a gente tem um canal incrível lá. Mais um ponto café. Então, mais escrito, M-A-I-S, numeral, mais um ponto café. Lá você encontra o nosso canal de comunicação, chama lá, quem estiver interessado na franquia, nos procura. O meu é Hilston Guerin, né? Então, H-I-L-S, Hilston Guerin. E a gente bate um papo legal lá pelo Instagram. Que legal, que legal. Que legal. Então, ó, @Hilston Guerin e @mais um ponto café, você vai achar ele. Bom, vamos lá, sobre comandos, tá? Sobre comandos. Eu anotei aqui o comando dos 3 medos, que eu achei aqui incrível o comando dos 3 medos. Metodologia de como o cérebro trabalha, né? A gente precisa entender como o cérebro funciona, né? Outra coisa que eu anotei aqui, exercícios de oração, cuidar do corpo e da mente. Estamos sempre no deserto. E no meio do deserto, cuidar do corpo e da mente, sabe? Eu achei isso aqui incrível. Legal. Qual o comando que você deixa aqui pro comandante que tá lá? Legal. Eu trabalho muito lá na empresa, um dos valores da empresa nossa é inquietude intelectual. Cara, nunca é o suficiente o que você sabe. E aí eu costumo dizer sempre o seguinte, se você tá dando o seu melhor, cara, se você não é, cara, eu não sou um cara preguiçoso, eu não sou um cara vagabundo, mas eu não tô onde eu gostaria. Eu trabalho de sol a sol, mas eu não tô onde eu gostaria. Só te falta conhecimento. Então, inquietude intelectual para mim o que é? Eu nunca posso estar satisfeito com o que eu sei. Eu sempre tenho que aprender alguma coisa a mais que vai me colocar num patamar onde eu gostaria de estar, né? Eu acho que esse é um grande comando, assim, não fique satisfeito, não acredite que você lê um livro, tá tudo bem, não acredite que você teve uma boa conversa, tá tudo resolvido. Sempre tem uma forma de você se desenvolver mais. É um direcionador estratégico isso daí. Cara, que incrível, Hilston. Entregou demais, cara. Obrigado, irmão. Cara. Obrigado mesmo, entregou demais, que legal. Vou vir no teu evento agora no final do mês. Vai ser um maior prazer ter você com a gente. Você não sabe que satisfação que é a minha estar aqui. Cara, eu sou um ouvinte, um fã. Você é fã do podcast, né? Eu sou um fã no podcast. Já tive a oportunidade de fazer uma entrevista, perguntar qual podcast você indica. De cara foi você. Tenho maior admiração pelo teu trabalho, pela tua figura. Obrigado. E obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Uma história incrível. É isso aí, comandante. Ó, comenta aqui se você gostou desse podcast. Escreve qual foi o maior insight. Já aproveita, dá 5 estrelinhas ali pra gente e escreve. Né, qual foi o maior comando que você pegou nesse podcast? Pra gente é muito importante ver o que você escreve ali. Então, escreve isso aí. É isso aí, comandante. Valeu. Valeu, gente.